Gente, vocês viram aí, né? O tema que nós vamos abordar hoje. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão da omissão. Por quê? Muitas vezes nós enfatizamos muito no abuso, né? E tá certo, nós precisamos falar mesmo, né? De líderes abusivos, essas questões todas aí envolvendo, né? Abuso de uma forma geral. Porém, eu quero falar hoje, eu quero abordar com você, eu quero fazer você pensar, porque o meu objetivo aqui é exatamente esse, é fazer você raciocinar. Durante muito tempo, durante muitos anos, nós como igreja, nós como liderança, a gente vem desenvolvendo um comportamento, um tipo de comportamento, e nós muitas vezes não paramos para pensar como nós estamos nos comportando como liderança, como nós estamos respondendo aquilo que Deus deixou para nós enquanto responsabilidade como líderes. Então, nós automaticamente nós nos comportamos e nós mantemos aí um certo padrão de comportamento diante de alguns assuntos assim que a palavra, a Bíblia, ela traz para nós de uma forma muito clara e que enquanto liderança nós precisamos entender que não é sobre nós. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, não é sobre os meus amigos, não é sobre a minha família. O reino de Deus é sobre Ele, é sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele espera de nós, enquanto líderes, enquanto cristãos aqui nessa terra. Então, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. E nós falamos isso, nós cantamos sobre isso, mas nós precisamos começar a prestar o nosso culto racional a Deus. Começar a pensar o que é que realmente nós estamos produzindo no nosso comportamento enquanto cristãos. E muitas vezes os nossos erros, os nossos equívocos, eles não são propositais, entende? Mas por conta desse padrão de comportamento que nós desenvolvemos e vamos transmitindo esse padrão de geração em geração, por exemplo, nos nossos cursos de liderança, na nossa forma de discipular os nossos líderes, as pessoas da nossa comunidade local. Então a gente vai transmitindo esses costumes, né? Esses comportamentos que muitas vezes eles são completamente antibíblicos, anticristo, e nós vamos simplesmente ali reproduzindo isso sem pensar, sem entender o que a Bíblia diz sobre isso, quais são os princípios bíblicos a respeito disso, e nós precisamos, principalmente como líderes, estudar a palavra, entender os princípios bíblicos para todos esses assuntos. E eu coloquei aí, né, o tema desse vídeo aí para nós a omissão é tão pecado quanto o abuso. E nós precisamos começar a falar e pensar sobre isso. E eu quero trazer para vocês, biblicamente, um exemplo sobre essa questão da omissão. Nós, como líderes, nós temos papéis, nós temos ali... Deus espera que nós nos comportemos e que nós respondemos a Ele de uma certa forma, porque senão não teria motivo de nós sermos líderes, de nós sermos pastores, de nós sermos responsáveis diante de Deus. E na palavra, né, eu já falei aqui para vocês, o título não é só um título, né? Toda função de liderança na Bíblia traz consigo uma responsabilidade e como líderes nós vamos responder sobre isso diante de Deus. E por que eu coloquei esse tema? E por que eu quero trazer para você aí, né, para você pensar? Hoje, nós temos muitos líderes no mundo inteiro abusivos. Isso é algo certo, isso é algo correto. E eu e você, nós precisamos ter muito cuidado, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos homens, nós somos falhos, todos nós somos falhos, todos nós carecemos das misericórdias de Deus todos os dias, todos nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias, porque todos nós podemos cair aí nesse engano do diabo para as nossas vidas, de achar porque nós ocupamos uma função de liderança, nós somos melhores do que as outras pessoas. Não, a função, como eu falei, ela nos traz grandes responsabilidades diante de Deus e nós precisamos desempenhar o nosso papel como liderança cristã de uma forma muito responsável.
Então vamos lá. Ao mesmo tempo que nós temos muitos líderes abusivos, nós também temos, na mesma proporção, ou talvez até pior, muitos líderes omissos. O que é a omissão? A omissão é quando nós estamos vendo aí algo que está errado, algo que não condiz com a palavra de Deus, e nós simplesmente nos calamos diante daquilo. E nós precisamos começar a pensar, enquanto liderança, como o reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino. É o mesmo rei, é o mesmo dono. E todos nós somos servos desse reino. Todos nós estamos aqui para servir a Deus. E nós, enquanto líderes nesse reino, aqui nessa terra, nós temos sim responsabilidades. Quando nós vemos aí tantas coisas erradas no nosso meio e nós simplesmente omitimos e não falamos nada e nem tocamos no assunto. Então, ao mesmo tempo que nós temos aí muitos líderes abusivos fazendo a coisa acontecer, por outro lado também nós temos muitos líderes omissos. E a omissão, ela é tão pecado quanto o abuso. Entende? E nós precisamos começar a falar sobre isso. E eu quero trazer para nós aqui um exemplo aqui clássico na Bíblia, né, sobre omissão. Eu quero trazer o exemplo de Eli. Ele viu todo o pecado ali dos filhos dele e ele não fez nada. Ele foi omisso. Ele foi aceitando ali todos os dias, né? Imagina, o filho tá ali dentro da casa e tudo. E nós não podemos cometer o erro que Eli cometeu com os seus filhos no reino de Deus, enquanto lideranças do reino. Ali fala o seguinte, eu quero ler aqui com vocês sobre Eli. E veio um homem de Deus e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de seu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que você dá coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de toda a oferta do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o seu braço e o braço da casa do seu pai, para que não haja mais velho algum em sua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na sua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que o que sobreviverá a teus dois filhos, Oni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Gente, olha como isso é sério, né? Primeiro aqui Deus traz para ele a consciência do que Deus fez pela casa dele, de quem Deus é na vida dele e do que Deus esperava dele diante de toda aquela situação, né? Dos filhos dele diante o Senhor. Então, vocês estão vendo como isso é muito sério?
E nós não podemos, nós precisamos entender, né, primeiro, a seriedade de servirmos esse reino. Porque, na verdade, Deus continua sendo esse Deus que repreendeu Eli e a sua casa de uma forma tão expressiva na palavra. E nós precisamos pegar esse exemplo e trazer para as nossas vidas. Eli, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. Ele foi omisso e ele pecou diante do Senhor. Porque Deus esperava de Eli um outro tipo de comportamento. Deus esperava que Eli fosse muito mais fiel a Deus, à sua palavra, aos princípios que ele deveria seguir, do que a sua casa, do que aos seus filhos. E quando nós fazemos isso, gente, independente de quem seja, se é um amigo de ministério, independente de quem seja, nós estamos também trazendo sobre nós o juízo de Deus. Por quê? Porque como liderança no reino, tá? Vamos tirar a placa de igreja, vamos tirar a placa de ministério, vamos tirar essas coisas porque nós precisamos começar a pensar a nível reino, amém? Então vamos tirar tudo isso e vamos trazer isso para nós enquanto liderança no reino. Imagine que todos nós ali, né, juntos trabalhando no reino sem placas de igreja, porque na verdade para Deus é exatamente assim que acontece. Então, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e que assim como os líderes abusadores precisam de repreensão, os líderes omissos também precisam acordar. Por quê? Porque assim como Deus vai cobrar dos líderes abusadores, ele também vai cobrar da mesma proporção dos líderes que foram omissos e não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Então, se você, pastor, líder, se você está vendo alguém perto de você estar andando aí nos caminhos errados, nos caminhos aí contrários àquilo que a palavra de Deus espera de nós, e se você está vendo aí ao seu lado líderes que estão passando, atropelando princípios bíblicos, você tem sim a responsabilidade de falar com essas pessoas, de tentar ali ser um canal de Deus, assim como o profeta Natan foi na vida de Davi. Imagina se Davi tivesse sido um cara orgulhoso ali diante de Natan. Gente, Davi iria simplesmente afundar todo o reinado que Deus tinha confiado, não só na vida dele, mas na geração de Davi. Então, gente, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o reino. Nós precisamos ser como Davi, muitas vezes, né? Quando eu for repreendida, quando você for repreendido, porque todos nós seremos, como eu falei anteriormente, todos nós estamos ali, todos nós vamos errar, nós somos humanos, né? Agora, o problema é nós permanecermos no erro. O problema maior ainda é nós permanecermos no erro, vivendo no erro, achando que a gente está vivendo de uma forma reta diante de Deus, como liderança no reino de Deus. Então, nós não podemos ser omissos, porque se nós formos omissos, nós vamos ser cobrados na mesma proporção dos líderes que são abusadores. E muitas vezes nós estamos focando muito mais na liderança abusiva do que na omissão. E a omissão e o abuso diante de Deus, eles são pecados. Olha o que Deus fez com a casa de Eli. Olha como que Deus tratou o pecado de Eli. Nós temos uma responsabilidade. Que sejamos como Davi, quando o Senhor trouxer pessoas para nos alinhar, né? Porque Deus, de tempos em tempos, Ele vai nos alinhar. E isso é necessário. Por isso que nós não podemos andar sozinhos no reino de Deus. E é por isso que nós precisamos de pessoas maduras e idôneas caminhando ao nosso lado. Quando nós trazemos pessoas imaturas para nos corrigir, para sentar na nossa mesa, gente, nós estamos fugindo do alinhamento de Deus. Porque Deus nos alinha através de pessoas maduras, pessoas que vão olhar para nós e vão falar para nós, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não é de Deus. Pessoas idôneas diante de Deus. E pessoas que em algum momento vão falhar também. E tudo bem, Deus vai levantar outras pessoas para corrigi-las e para alinhá-las nesse processo. Mas nós precisamos entender
a importância de termos essas pessoas do nosso lado. Não só pessoas que vão falar sim para tudo que a gente fala, não só pessoas que vão puxar saco, porque existem mesmo, mas nós precisamos de pessoas maduras, alinhadas com o reino, alinhadas com a palavra, com os princípios bíblicos, para conversar, como Natan fez com Davi. Natan chegou ali diante de Davi de uma forma tão sábia, né, contando uma parábola, e Deus simplesmente usou Natan para quebrar o coração de Davi. Davi entendeu que ele estava errado e ele voltou atrás. E uma das características de um homem segundo o coração de Deus é um homem que não pensa sobre si, que ele não vai errar, que ele é um super-herói, que ele é infalível. Não, nós não somos infalíveis, nós não somos super-heróis, e nós precisamos sim tirar as nossas coroas diante de Deus. Nós precisamos sim começar a pedir perdão pelos nossos pecados. Mas antes de qualquer coisa, né? Eu vou pedir perdão por uma coisa que eu não entendo, que eu esteja errada? Não. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer como Davi fez. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que te desagrada. Vê se há em mim algum caminho que não é legal. Senhor, talvez eu estou cego sobre mim mesmo, sobre a minha liderança, sobre a forma que eu estou lidando com o reino e com a porção desse reino que o Senhor confiou nas minhas mãos. Porque Deus, ele confia nas minhas mãos e nas suas mãos uma porção desse reino. Se nós estamos aqui como líderes, Deus confiou a nós algo e nós precisamos ter zelo e ter clareza sobre aquilo que nós estamos fazendo e da forma com que nós estamos lidando com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então, que nós tenhamos esse coração de Davi. Senhor, o som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas. Me alinha, Jesus. Alinha o meu coração. Alinha as minhas motivações. É essa a nossa oração. E é essa mensagem que eu quero passar aqui para você, né, através desse vídeo. Que nós possamos ter a responsabilidade. Que nós possamos, primeiramente, ter a consciência do lugar que nós ocupamos no reino. Entender que nós não podemos fazer do nosso jeito. Que não é sobre mim, que não é sobre os meus amigos, que não é sobre as pessoas que eu convivo. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, gente. O reino de Deus, para nós líderes, é um reino, assim, é um lugar de muita responsabilidade, e todos nós vamos prestar contas da porção que Deus nos confiou. Então, que nós possamos prestar esse culto racional a Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me livra, me guia, porque eu não quero ser nem abusivo e nem omisso.